Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ver um exemplo aqui de como funciona a tensão de cisalhamento nos fluidos, né? Então olha só, a gente vai ter um cilindro aqui e um pistão descendo nele, tá? Um pistão vai ser algo assim, né? Um pistão, ó. Tá? E aí ele vai descer aqui dentro desse cilindro. Tá? Esse é um exercício para a gente entender como é que funciona a viscosidade. Olha o que o exercício diz. Ele diz que tem então um cilindro que tem diâmetro 10,1 centímetros. O pistão ele tem diâmetro 10 centímetros, tá? Então ele tem 0,1 centímetro a menos para caber dentro. E olha que legal. Entre o pistão e o cilindro foi introduzido aqui, que eu coloquei de laranja, ó, um fluido, tá? Foi introduzido um fluido pra gente, meio ruim, né, esse aqui, o laranja, um fluido para que esse pistão desça com qualidade da maneira que a gente quer. A maneira que a gente quer, sabe qual é? Que ele desça com 2 metros por segundo, com velocidade ainda, ó, constante. E aí o exercício nos pergunta qual é a viscosidade absoluta para que esse pistão de peso 4 newtons desça com velocidade constante. Qual é a viscosidade desse fluido? Pensa comigo, se a viscosidade dele for muito baixa, o pistão vai descer. Se a viscosidade dele for muito alta, esse pistão vai quase parar, ele vai muito devagar, numa velocidade talvez menor que essa, ou desacelerando até parar. Então, a gente vai precisar encontrar uma viscosidade ideal para esse fluido, tal qual esse pistão desça gostosinho com velocidade constante. Beleza? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você pensar o seguinte: esse pistão, ele tem esse formato, né, assim, quando ele desce, né, o que ele faz? Ele bate no fluido, ele vai arrastando o fluido, ele gera no fluido uma tensão de cisalhamento. Pensa só, o pistão está aqui, tem fluido em volta dele. Então olha só, uma mão é o pistão, essa mão é o pistão. Essa é o fluido que está em volta. Então, ó, o fluido está em volta. Por que está em volta? O pistão, o fluido está em volta, tá? Então, o pistão está aqui, o fluido está em volta. Se o pistão desce e o fluido está aqui, ó, olha o que está acontecendo na mão aqui, ó. Ó, esse movimento é tensão de cisalhamento, tá? Esse movimento é tensão de cisalhamento. Mas olha qual é a informação para a gente chegar lá, antes da gente sair jogando conta. A ideia é que se a velocidade é constante, olha onde eu vou chegar. Se a velocidade desse cara é constante, significa que a aceleração desse cara vale zero, tá? A aceleração vale zero, porque a velocidade dele é constante. Se a aceleração vale zero, a gente tem pela segunda lei de Newton que a força resultante é massa vezes a aceleração. Se a aceleração vale zero, a força resultante tem que valer zero, tá? Então, ó, o que a gente concluiu? Que a força resultante tem que valer zero. Beleza. E quais são as forças que estão acontecendo aqui? Olha só as forças que estão acontecendo. O pistão está sendo empurrado para baixo através daquela força que a gente conhece, a força peso. E quem é que está se opondo a esse pistão? Quem é a força que não deixa esse pistão descer assim conforme a gravidade? É a tensão aqui, ó. A força tangencial. Força, vou chamar de FTG. É a tensão de cisalhamento. Eu não vou escrever tensão, porque tensão é força sobre área, né? Mas é a força tangencial, beleza? Eu estou marcando só de um lado, mas ela acontece ao redor do pistão todo, né? Ao redor do pistão inteiro tem força tangencial para cima, né? Tem desse lado aqui, tem ao redor de todo o pistão, tem essa força tangencial, que é a força
de atrito, né? A força de do pistão atritando, né? Por aderência no fluido. Beleza, essa é a ideia. E aí, agora a resolução, ela é legal, porque olha o que ela diz. Ela diz para nós que força resultante é igual a zero. E olha quem é a força resultante. Eu tenho para baixo o peso, para cima a força tangencial. Então, para que a velocidade seja constante, obrigatoriamente a minha força tangencial tem que ser igual a força peso, tá? A minha força tangencial tem que ser igual a força peso. Agora vem comigo aqui, ó. Se tensão é a força sobre área, então força é tensão vezes a área, né? Vezes a área. Ficou pequenininho aqui, né? Mas vezes a área. Então, olha que legal. No lugar da força tangencial, eu vou escrever outra coisa. Eu vou escrever tensão de cisalhamento vezes a área. E isso é igual a força-peso. Beleza? Olha onde a gente vai chegar. Que legal. Agora, olha só. A tensão de cisalhamento, a gente viu no vídeo anterior, né? A gente viu no vídeo anterior que tensão de cisalhamento, onde eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, rapidinho. A gente viu no vídeo anterior que tensão de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade do fluido dividido pela espessura dele. Então, o que eu vou fazer? No lugar da tensão, eu vou escrever esse carinha ali. Então, olha o que a gente vai ficar, ó. Portanto, tensão é μ vezes velocidade dividido pelo E. E isso multiplicado pela área é igual a força-peso. Maravilha, gente! Estamos quase acabando. Tá? Estamos quase acabando. Por quê? O μ é o que eu quero descobrir. Oba, legal. O μ é o que eu quero descobrir. Beleza? Eu vou circular ele melhor. Esse é o cara que eu quero descobrir. A velocidade do fluido ali, da placa, eu tenho. Tá? O E é algo que dá para descobrir. O que é o E? Você lembra que era a espessura de fluido? Então, olha só. Entre o cilindro e o pistão, que está um pouquinho dentro, vocês conseguem imaginar? Eu vou tentar desenhar ali dentro, ó. O cilindro é o que está desenhado em preto aqui, né? O pistão, ele seria levemente menor, tá? E o fluido é algo que está entre os dois aqui, né, ó. O fluido é algo que está entre os dois. Agora, o que era esse Ezinho? Era a espessura do fluido. E note, qual é a espessura, essa espessurinha desse fluido? Bom, essa espessurinha do fluido, não sei se você consegue perceber, que vai ser o diâmetro maior menos o diâmetro menor. Se eu pegar o diâmetro maior menos esse diâmetro menor, eu vou ter, ó, se eu pego o maior menos o menor, eu vou ter esse carinha aqui, ó, mais esse carinha aqui. Então, olha o que a gente vai fazer. Para eu descobrir a espessura, deixa eu pegar outra caneta que pega melhor. Para eu descobrir a espessura, eu vou pegar o maior menos o menor, aí eu vou ter um de um lado, um de outro, mas eu só quero a espessura de um. Vou dividir por 2. Então, olha o que eu vou fazer. 10,1 menos 10 dividido por 2, tá? 10,1 menos 10 dividido por 2. Isso dá 0,05. 0,05. Cuidado que é centímetro. Então, olha só. μ, a velocidade. O E agora a gente tem. A força-peso a gente tem 4 newtons. O que falta? Falta a área. Lembra que a tensão é força sobre área? Que área que a gente está falando? A área do pistão aqui, ó. A área do pistão, porque não é a área do pistão que encosta no cilindro. Toda essa área do pistão aqui, ó, tá?
O pistão não está descendo como algo redondo e tem fluido ao em volta todo? Então, imagine que o pistão, pessoal, seja isso aqui, ó. Isso seja o pistão, tá? O cilindro é minha mão, ó. O cilindro é minha mão e o pistão vai descendo dentro. O pistão vai, ó, descendo dentro. Então tem fluido entre a minha mão e o pistão, tá? Deixa eu tentar simular com as duas mãos. A minha mão é o cilindro e o pistão, ó, ele vai descendo, ó, vai descendo. E tem fluido entre a minha mão e o pistão, beleza? Então, qual é a área de contato? Olha, a área de contato é a área em que o pistão desce. O fluido encosta no pistão todo. Então, essa área é a área do pistão. E aí, qual é a ideia para a gente calcular essa área do pistão? Bom, deixa eu apagar aqui, ó. Para a gente calcular essa área do pistão, você tinha que lembrar, então, que é essa área, ó. Pensa só, perdão, já vou sair da frente. O pistão é isso daqui, descendo, né? E o fluido está aqui em volta. Então, a área que a gente precisa é a área lateral. É a área lateral, tá? E como é que eu vou encontrar essa área lateral? Ora, ela é o comprimento vezes a alturinha. Beleza? O comprimento vezes a alturinha. A altura desse cilindro, olha, acabei esquecendo de colocar, estava no enunciado. A altura desse cilindro é 5 centímetros, tá? Ó, isso é parte do enunciado. 5 centímetros. Beleza? Então, como é que vai ficar aquela área? 2πr, tá? Qual que é o raio? O raio, ó, é metade de 10, beleza? 2πr vezes L, né? Vezes esse tamanho aqui, beleza? Então, vamos lá. Essa área, como que a gente vai colocar ela? Ó, 2πr, então 2π vezes... Aliás, 2π vezes o raio, né? 2 vezes o raio dá diâmetro. Então eu vou escrever π vezes o diâmetro, mais fácil. Porque o diâmetro a gente já tem, tá? Então a área vai ser π vezes o diâmetro, que é o 10, tá? Então eu já tenho isso, vezes a alturinha. A alturinha, deixa eu já escrever então os valores. O diâmetro é o 10, é o 0,1, tá? Vezes a alturinha, 5 centímetros, 0,05. Essa vai ser a área, ó. Essa vai ser a área. πd vezes a alturinha, 5 centímetros, tá? A área é o πdl. E aí, se você fizer essa continha aí, você vai chegar num valor, não fiz ainda, mas agora a gente chegou à conclusão de que temos todos os fatores. Ó, eu já tenho a velocidade, já tenho o E, já tenho o A, já tenho o P. Agora é só substituir e calcular. Vamos substituir e calcular para ver? Vamos substituir aqui no meio e calcular. Olha, como eu quero μ, esse Ezinho eu vou passar multiplicando, essa velocidade e essa área eu vou passar dividindo, tá? Beleza? Então eu vou chegar em algo mais ou menos assim, ó. O μ vai ser o P vezes o E, né? O P vezes o E, dividido pela velocidade vezes a área, tá? Então, vamos lá. Dividido pela velocidade vezes a área. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Quem que é o P? 4 newtons. Quem que é a espessura? 0,05, só que está em centímetro. Vou jogar para metro, ó. 0,05, 10 a menos 2. Beleza? Joguei para metro. Agora, dividido pela velocidade, 2 metros por segundo, vezes a área. A área é π vezes o diâmetro, tá? Lembre-se, 0,1 por quê? Porque é passado para metro, vezes a alturinha, 0,05, beleza? E aí, só fazer essa continha. Se você fizer essa continha, você vai chegar num valor aproximadamente 6,37
vezes 10 a menos 2, tá? Vezes 10 a menos 2. Newton vezes segundos por metro quadrado, tá? Newton vezes segundo por metro quadrado. É a unidade de viscosidade absoluta. Tá bom? Se você ficou com dúvida, vai e volta, pausa o vídeo e tente compreender como é que se aplica, né, aquele conceito de tensão de cisalhamento numa situação real, tá vendo? Então a gente aplicou o conceito de tensão de cisalhamento e calculamos a viscosidade absoluta de um fluido. Valeu, pessoal! Então, mais um exercicinho aí para vocês. Abraço!